Hebreus 9, 1 a 15 diz assim: ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, aos que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha um maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes do primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas ao tempo da correção, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Bom, graças a Deus pelo sangue de Jesus. O teórico e médico Mr. Derham destacou a singularidade da Bíblia, ressaltando sua constante referência ao sangue, desde Gênesis até Apocalipse. Ele enfatizou que essa presença de sangue nas páginas da Bíblia revela a redenção disponível a todos que se voltam para Deus com fé. Ele estava aí absolutamente correto, desde o primeiro versículo da Bíblia até o final. Há um caminho de sangue, revelando o retrato da redenção que está disponível para todos que se aproximam de Deus pela fé. A passagem que lemos é sobre sangue. Os versículos 1 a 11 falam de uma época em que milhões de litros de sangue foram derramados para cobrir os pecados do povo. Contudo, o pecado era apenas coberto ano após ano. Milhões de litros de sangue animal nunca salvaram uma única alma. O que o sangue de bois, bodes e cordeiros não pôde fazer, o sangue de Jesus fez. Esses versículos nos dão entendimento do que o sangue de Jesus faz por todos os que confiam nele e confiam pela fé. Graças, mas graças a Deus mesmo, pelo sangue de Jesus. Bom, através desse sangue foi feita uma compra muito preciosa. A razão pelo qual os sacrifícios do Antigo Testamento não puderam salvar foi devido ao caráter do sangue que foi derramado. O sangue derramado era sangue animal. Contudo,
o pecado foi introduzido no mundo pelo homem. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. A salvação dependia do sacrifício de um homem inocente. E Jesus Cristo, Yeshua, o Messias, se encaixou nesse perfil. Quando Jesus foi para o Calvário como Cordeiro de Deus, o sangue que ele derramou foi puro, precioso e sem pecado algum. 1 Pedro 18, a 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É assim, nossa vida é uma caminhada que deveria ser feita com um profundo conhecimento de Deus. O valor pago para Deus nos tirar de uma vida sem rumo e vazia foi muito, muito alto. Seu sangue satisfaria as justas exigências de um Deus santo. Isaías 53:11 nos diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Daquela terrível angústia da alma, ele viu que valeu a pena e ficou feliz por tudo que fez. Através do que ele experimentou, esse justo servo de Deus produziu muitos justos, pois ele mesmo carregou o peso dos nossos pecados. E essa compra foi uma compra pessoal. Este versículo nos diz que foi o seu próprio sangue. A gente nunca entenderá como o Messias pôde nascer em carne humana e submeter-se à morte na cruz por nós pecadores. Mas foi exatamente isso que ele fez por cada um de nós. Filipenses 2:5-10 nos diz assim: de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Entenda, Jesus, mesmo sendo igual a Deus, não buscou vantagens dessa sua condição. Ele se tornou humano, viveu uma vida de humildade e obediência, culminando em uma morte na cruz. Por essa obediência, Deus o exaltou acima de todos, para que todos os seres no céu e na terra o adorem e reconheçam que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esta é uma verdade gloriosa em que não há comparação. Ele nos amou tanto que suportou as agonias da cruz. É uma verdade que vai além da nossa compreensão. A dor da cruz ela é descrita em Isaías 53:4-6. O que aconteceu ali? Olharam para ele com desprezo, pensaram que ele era a escória. A verdade é que ele levou nossas doenças, deformidades, tudo que há de errado em nós. A gente olhou para ele e o viu como culpado, que Deus o estava castigando porque ele merecia. Mas foram os meus e os teus pecados que, caindo sobre ele, o feriram, romperam e o esmagaram. Sim, os nossos pecados. Romanos 5:8 nos fala o quanto Deus nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, que somos ainda tão ingratos e odiosos para com ele. E essa compra que ele fez foi uma compra permanente. O
texto ainda destaca que a salvação oferecida por Jesus e a redenção que experimentada nessa salvação oferecida, aquilo que nós experimentamos são eternas e permanentes. Isso é alcançado através de uma única ação que liberta a parte culpada de toda a culpa e punição para sempre, após o pagamento de um preço de resgate. O texto afirma que a salvação é eterna. Isso é possível devido à superioridade do sacrifício de Cristo, que ao contrário dos sacrifícios do Antigo Testamento que apenas cobriam o pecado, Jesus removeu o pecado para sempre. Portanto, se você é salvo, o problema do pecado foi resolvido permanentemente pela morte de Cristo na cruz. João 1,29. Eis aí, é Ele quem perdoa os pecados do mundo. Se somos salvos, a morte de Cristo na cruz resolveu para sempre o nosso problema com relação ao pecado. Leia Romanos 6. E nesse sangue há um poder muito grande. Poder para limpar. Enquanto o sangue do sistema sacrificial do Antigo Testamento não conseguia limpar totalmente as manchas do pecado, o sangue de Jesus é capaz de purificar completamente o pecador. Podemos dizer que fomos justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11 nos diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O hino de William Cooper fala de uma fonte cheia de sangue extraídas das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulhados naquela enchente perdem todas as suas manchas de culpa. O apóstolo João disse que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. A multidão em Apocalipse, no capítulo 7, lavou as suas vestes e as branqueou no sangue do Cordeiro. A nível espiritual, o sangue de Jesus tem o poder de pegar o coração mais negro e torná-lo mais branco que a neve. Isaías 1,18 diz assim: vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. 1 João 1,17 nos diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, quando aplicado, tem o poder de purificar a consciência e inspirar uma mudança de coração, levando a uma transformação de estilo de vida. Isso é algo que os sacrifícios lá do Antigo Testamento não poderiam alcançar. O sangue de Jesus tem um poder extraordinário de promover uma mudança duradoura naqueles que o recebem. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Efésios 2,10 nos diz assim: porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ao contrário de um sacrifício feito no tabernáculo ou templo, um encontro com Yeshua, o Messias, e seu sangue derramado resulta em uma transformação profunda, gloriosa na pessoa. O pecador se torna uma nova criatura habitada por Deus, levando a uma mudança de atitude, afeição e atividade em relação ao pecado.
Assim, qualquer pessoa que experimente o sangue de Jesus será eternamente transformada. Segundo Pedro 4:1-4 nos diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A ideia contida nesses versículos é que o transgressor ele é levado, conduzido a Deus pela ação do sangue de Jesus. Este é um conceito indiscutível de Efésios capítulo 2, 11-17. O texto fala sobre a transformação trazida pela morte de Cristo. Antes, as pessoas eram estranhas aos caminhos de Deus e desconheciam a história rica das alianças e promessas desse Deus maravilhoso. No entanto, a morte de Cristo permitiu que todos participassem da graça de Deus. O Messias, ele une então judeus e não judeus, e é derrubado um muro de separação entre eles. Ele revogou o código da lei complicado e criou um novo tipo de ser humano, marcando um novo começo para nós. A morte de Cristo na cruz nos uniu e encorajou a aceitação mútua, pondo fim à hostilidade. Cristo pregou a paz tanto para os estrangeiros que não são judeus, quanto para os judeus que já conheciam a Deus. Portanto, o texto enfatiza a unidade e a paz que o Messias trouxe. O sangue de Jesus, além de lavar nossos pecados, ele ainda nos resgata do pecado e nos torna propriedade de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 nos diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo ele é um lugar sagrado, onde o Espírito do Santo, o Espírito de Deus habita. Então não podemos viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto. Se somos salvos, Deus é nosso dono. Somos seus e devemos obedecer à sua vontade. Na verdade, a alma redimida tem prazer em fazer a vontade do Senhor. João 14,15 é claro, Jesus é claríssimo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Existe aí uma promessa do sangue de Jesus. O texto destaca aí a promessa de liberdade através da redenção pelo sangue de Yeshua. Esta redenção nos salva do pecado, nos liberta da sua escravidão e nos permite viver para Deus. Quando alguém deposita a sua fé no sangue de Jesus para a salvação, recebe uma nova vida, um novo começo, um conceito de que a Bíblia chama de novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3 e versículo 7 diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O pecador redimido é considerado morto em Cristo no Calvário e vivo nele em virtude de sua ressurreição dentre os mortos. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A velha vida e todos os seus fracassos e miséria desapareceram para sempre. Miqueias 7,19 diz assim: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. Graças a Deus que o passado se foi para sempre.
Existe uma promessa futura. Quando confiamos em Jesus como Salvador, nos tornamos co-herdeiros com Ele de tudo o que Deus tem a oferecer. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 1 Pedro 1:3-4 nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Ao deixarmos este mundo, estaremos com Ele num paraíso quando deixamos este mundo. João 14:1-3 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, venei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sim, aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro entrarão naquela cidade através do precioso sangue de Jesus. Para terminar, a Bíblia, ela não é um livro maravilhoso. Só diz isso quem nunca leu de verdade. Nossa fé é uma fé que faz sangrar. Muitos nesse presente mundo moderno se desanimam com a pregação do sangue de Jesus. Olha só, 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso parece tolice para os que caminham para a destruição, mas para os que caminham para a salvação faz todo sentido. Procuramos Jesus em busca do poder purificador? Fomos lavados no sangue do Cordeiro? Confessamos totalmente em sua graça salvadora e purificadora? Confiamos em sua graça nesta hora? Estamos realmente salvos? Para onde iríamos se morrêssemos agora? Yeshua morreu para nos libertar de nossos pecados. Um juiz, ele pode até inocentar um assassino, e esse assassino sair pelas portas de uma prisão. E esse assassino, depois de solto, depois de liberto, ele pode voltar a cometer o mesmo crime, porque o juiz pode inocentá-lo aqui, mas não pode mudar o seu coração. Mas existe um Deus, existe um Senhor, que pode, além de nos inocentar, mudar e transformar o nosso coração. Jesus Cristo, Yeshua, ele morreu para libertar a cada um de nós dos nossos pecados. Então é assim, o sangue de Yeshua, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado.